Meu amigo e minha amiga concurseira, vamos finalizando hoje então o nosso estudo dos direitos sociais na Constituição Federal. Deixa aí seu joinha no vídeo e inscreva-se também, que é muito importante você se inscrever para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais e atingindo cada vez mais pessoas. E também deixe o seu comentário também, porque tudo isso ajuda a impulsionar o nosso canal. Muito obrigado, siga aí para a aula e uma boa aula. Vamos lá então, prosseguindo, continuando o artigo 7º da Constituição Federal dos Direitos Sociais, os direitos dos trabalhadores. Temos aqui então 29. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ok, como funciona isso então? Ele fala aqui em 5 anos e fala aqui também em 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Como é que funciona isso? Existe aqui um contrato de trabalho e no momento em que esse contrato é rompido, o trabalhador ele possui 2 anos para que ele acione na justiça esses créditos resultantes da relação de trabalho. Então, são 2 anos aqui e desses 2 anos, ele possui 5 anos para trás o direito. Então, ele tem o direito 5 anos anteriores. Direito aos 5 anos anteriores. É assim que funciona, então, ele possui 2 anos. Então, ele possui 2 anos para entrar com essa ação e ele tem direito a recorrer desses 5 anos anteriores. É assim que funciona com relação aos direitos trabalhistas. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, não é possível pagar menos para uma pessoa porque ela é casada, não é possível pagar menos por um negro ou um branco, não é possível pagar menos para uma pessoa idosa ou uma pessoa jovem, não é possível pagar menos para um homem ou para uma mulher. Então, é isso tanto com relação aos salários também, com relação ao exercício de funções específicas. Então, não posso colocar ali dentro de um processo seletivo para a gerência a situação de que a pessoa ela precisa ser jovem, não faz sentido, ou de que ela precisa ser homem, né? São todos critérios discriminatórios que a nossa Constituição veda. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Esse termo portador já não é nem mais utilizado também, mas a nossa Constituição, como ela é de 88, ela ainda tem esse termo, né? Portador, porque tem muito a ver com doença, né? Ser portador. Então, já não é um termo mais utilizado. O que se utiliza atualmente é pessoa com deficiência, tá? No entanto, também, da mesma forma, é proibida essa discriminação com relação aos salários e critérios de admissão. Esse é o que prevê aqui, então, esse inciso. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Proibição, né? Então, trabalho noturno, trabalho perigoso ou trabalho insalubre a menores de 18. Então, o menor de 18 não pode trabalhar nessas situações aqui. O menor de 18 ele pode trabalhar, no entanto, é necessário que ele seja maior de 16 anos. Então, de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Temos então aqui, a partir dos 14 anos é possível que seja aprendiz, dos 14 aos 16, então, somente nessa situação de aprendiz. Dos 16 anos em seguinte, pode trabalhar, no entanto, não pode trabalho noturno,
perigoso e insalubre, não pode. E a partir dos 18 anos, aí pode ser, pode trabalhar aí em qualquer situação. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que trabalha por meio de algum tipo de intermediação. Existe ali uma intermediação de mão de obra. Normalmente são aqueles trabalhadores das áreas portuárias. E o vínculo normal, empregatício permanente, então existe aqui uma igualdade total. Então, o que existe de igualdade total é o trabalhador urbano, trabalhador rural, trabalhador avulso, são totalmente iguais aqui com relação à Constituição Federal. O que temos aqui com relação ao parágrafo único, que é até, de certa forma, uma novidade jurídica, que é também quase que uma igualdade com relação ao trabalhador doméstico. Então, o trabalhador doméstico ele possui aqui todos esses direitos, inciso 4, 6, né? Então, preciso que você verifique aqui, que você leia todos esses incisos para verificar que o trabalhador doméstico possui todos esses direitos aqui agora. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos também nesses outros, bem como sua integração à Previdência Social. O que temos hoje, então, é que o trabalhador doméstico ele possui diversos direitos, praticamente igual ao trabalhador urbano e rural normal. Apenas é importante que você leia aqui para você saber diferenciar. Artigo 8º é livre associação profissional. Associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, associação profissional ou sindical. Inciso 1º, a lei, aqui já não estamos falando mais então de direito do trabalhador, estamos falando a liberdade de associação profissional e sindical. A lei não poderá exigir autorização, então a autorização não cabe, do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro. Tá? Então, é necessário que haja o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, o que ocorria anteriormente, muitos anos atrás, é que o poder público, o Estado, ele colocava pessoas do governo dentro dos sindicatos, até para evitar que houvesse algum tipo de manifestação, houvesse algum tipo de problema de negociação em que o Estado não estivesse envolvido. Então, aqui ele está dizendo que está vedando essa interferência e intervenção na organização sindical. Então, é uma proteção aqui aos sindicatos, proteção de liberdade maior para poder negociar, liberdade maior para poder se organizar internamente. Então, até mesmo com relação à autorização, não é necessário que se peça autorização, só é necessário que se faça o registro, até para que possa haver um controle com relação aos sindicatos existentes. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, a regra aqui é que com relação a um município, com relação aqui aos mesmos trabalhadores ou à mesma categoria econômica, então tanto a categoria profissional, os trabalhadores, ou a categoria econômica, que são os empregadores, então é possível fazer então o sindicato tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Com relação a eles, é necessário que no mesmo município só haja um sindicato. Essa daqui é uma situação que é até brigado, porque em alguns países é possível que haja mais do que um sindicato e que os sindicatos concorram entre si dentro da mesma base territorial. Aqui no Brasil, na nossa Constituição, temos a previsão, então, que na base territorial, que é
no mínimo de um município, somente pode haver uma organização sindical com relação à categoria profissional ou econômica. Pode haver, então, uma para cada um. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O sindicato, então, possui esse direito de estar defendendo as pessoas que pertencem a ele, né, os seus associados. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Temos aqui, então, uma contribuição confederativa. Então, ela visa assegurar que o sindicato ele consiga se organizar de uma forma nacional, de uma forma mais forte, e a Assembleia Geral é que vai fixar, conforme diz aqui. Então, a Assembleia Geral ela fixa, em se tratando de categoria profissional, tá? Vai ser descontada em folha. Então, para a categoria profissional, pode haver esse desconto em folha para custear esse sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente, aqui independentemente ele fala porque existe ainda contribuição sindical, que não é exatamente essa, tá? Mas, no entanto, essa contribuição confederativa ela é facultativa. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Então, liberdade de associação. Liberdade de associação. Então, a pessoa não é obrigada a se filiar, muito menos manter-se filiada. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Quando houver, então, negociação coletiva de trabalho, como vimos nas outras aulas, que é possível, então, um reajuste, uma redução de salário por meio de negociação. Existe também tratando de jornada de trabalho com relação à negociação coletiva. Então, é necessário para essas negociações que o sindicato esteja participando. Até porque como o trabalhador é considerado um vulnerável, como o trabalhador é considerado estando em uma situação em que ele é dependente daquele trabalho, ele acaba sendo muito vulnerável, então é necessário uma parte mais forte, um sindicato ali para representá-lo. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Então, mesmo o aposentado, se ele for filiado, ele pode votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Salvo se cometer falta grave. Aqui temos um caso de estabilidade. Então, vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Temos, então, para o candidato a cargo de direção sindical, temos aqui que ele não pode ser dispensado, tem aqui então vedada a dispensa. A partir de que momento? A partir do registro da candidatura. Então, desde o registro da candidatura dele, ele não pode ser dispensado. E se ele for eleito, ele tem até um ano após o fim do mandato. Após mandato, ele vai ter aqui uma estabilidade. Então, isso aqui é justamente para defender esse trabalhador que quer representar os seus pares em um sindicato. Como muitas vezes eles precisam ter conflitos com a empresa,
é necessário então essa proteção para esse trabalhador, justamente porque muitas empresas não gostam de trabalhadores que estão sindicalizados, trabalhadores que estão correndo atrás dos direitos, porque isso muitas vezes impacta ali o bolso da empresa. Então, existe essa proteção de até 1 ano após o mandato, a não ser que ele cometa falta grave. Se ele cometer falta grave, é possível sim, então, a sua demissão. Então, trata-se aí de uma estabilidade, no entanto, ela não é absoluta, tá? Se houver falta grave, então, esse empregado pode ser demitido. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônia de pescadores atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve. O direito de greve, então, é constitucional, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, cabe aqui aos trabalhadores decidir o que eles vão estar pleiteando aí na greve. Não cabe ao poder público, cabe somente aos trabalhadores. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então é possível que, com relação a essas atividades essenciais, haja algum tipo de limitação com relação ao direito de greve. No entanto, a lei vai dispor a respeito disso e, de alguma forma, que o atendimento das necessidades eles continuem sendo atendidos, continuem sendo aí prestados. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então não é possível que, mesmo exercendo ali o direito de greve, não pode haver nenhum tipo de abuso, porque eles poderão ser responsabilizados. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Trabalhadores e empregadores, trata aqui então de uma participação popular nas decisões, participação popular dos populares, nas decisões dos órgãos públicos que forem impactar o direito deles, com seus interesses profissionais ou previdenciários. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, então aqui para finalizarmos a aula agora, 200 empregados mais, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, na medida que a empresa fica muito grande, acaba havendo, então, uma dissociação entre aquelas pessoas que representam a empresa e aquelas pessoas que representam os empregados. Então, em razão disso, quando temos mais de 200 empregadores, é necessária a eleição de um representante, com a finalidade de promover, então, esse entendimento direto entre empregados e empregadores. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar até agora a nossa aula. Inscreva-se aí no nosso canal, se ainda não for inscrito, deixe o seu joinha e não deixe também de comentar a respeito da aula, dizer se você gostou da aula, se você não gostou, dar algum tipo de sugestão ou crítica ou elogio, tá? E até a próxima aula, então.